Comprar presentes caros e pagar as contas é sinal de amor? O que vocês acham? Dicas para presentear seu amor gastando menos. A primeira grande crise do relacionamento. Será que é o dinheiro? Será que é essa parte financeira? O que você acha? Economizando para montar a casa própria. Será que quem casa quer casa? Será que hoje os casais novos, estão pensando em ter casa, estão pensando só em viver de aluguel, estão financiando, entrando nesses planos do governo para ter sua casa própria, né? Como é que será que estão os casais novos aí, né? Construindo ninho, vamos lá, investindo na economia doméstica. Vida 2. Até que ponto juntar tudo? Eu li esse livro aqui já faz um tempo, do Gustavo Cerbasi. Já falei sobre ele no vídeo anterior. Casais inteligentes enriquecem juntos. E eu comprei esse livro um pouco antes de casar. Então já faz um tempinho, faz mais de 8 anos que eu sou casado. Então eu comprei esse livro, primeiro por aprender sobre... Eu gosto de ler os livros do Gustavo Cerbasi, é um educador financeiro. Tem vários vídeos dele aí no YouTube. E ele fala muito sobre essa parte de educação financeira. Tirando um pouco essa parte de investimento, de investir só na bolsa de valor, de ter dinheiro para investir, comprar ações. Não, ele fala um pouco mais sobre essa estrutura financeira. Até porque se você está muito endividado, está com um relacionamento em crise, não está conseguindo pagar as contas de casa, plano de saúde, está atrasado, o que adianta falar para você investir na bolsa de valor? Então não está sobrando dinheiro para nada, como que eu vou falar para você investir na bolsa de valor? Então assim, o vídeo de hoje é sobre quem é casado, dividir os gastos. Como que é, né? Dividir os gastos de quem é casado, cada um tem o seu cartão, cada um tem a sua conta separada, faz uma conta conjunta. O que eu pude aplicar e fazer na prática com a minha esposa? Beleza? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Bruno, sou advogado investidor, aprendi a investir, peguei meus honorários e comecei a aplicar na Bolsa de Valor. Então acompanha a gente aqui no YouTube e lá no canal do Instagram, beleza? O vídeo de hoje é para quem é casado, como que é dividir os gastos? O que eu faço, né? Como eu já havia falado, tem um livro do Gustavo Cerbasi, é uma dica de leitura, Casais Inteligentes Enriquecem Junto. É legal ler esse livro aqui, é baratinho, tá lá na Amazon, vou ver se eu consigo deixar o link aqui. E quem é casado, quem vive em união estável, quem vive a dois, como que é essa questão de dividir, né, o dinheiro? Primeiro a parte de investimento, a parte de dinheiro tem que ser sempre falada, né, pelo casal. Tem muitos casais aí que não sabem quanto que o outro ganha. Às vezes o marido tem medo da esposa começar a gastar um pouco a mais além da conta porque ele vai revelar o salário dele, ou vice-versa, né? Às vezes a esposa ganha bem e aí ela tem medo do marido ficar meio folgadão em casa porque ela ganha bem e aí ela também não fala o quanto que ela ganha. Então já começa errado. Todos os educadores financeiros e até a vida propriamente dita dois tem que ser meio que realista, de forma clara, né? Não pode viver nessa mentira. Então a primeira dica que eu dou seria você compartilhar com o seu parceiro o quanto que vocês ganham, né? Até para que um não faça a dívida, para que o outro às vezes controle, né? Se você está passando aí do limite, vai com calma, que você vai entrar no cheque especial, né? Então assim, é bom que um saiba o quanto que o outro ganha, para um tentar ajudar o outro na questão de gastos. Às vezes um pode ser que seja mais gastão do que o outro, e depois ajudar um a investir, né? Às vezes tem que ter um propósito de investir em empresa, em algo, né? Em tentar querer montar uma franquia, o outro é mais calmo, então não quer entrar nessa parte, prefere às vezes ir lá e comprar um terreninho. Então assim, como que cada um também consegue investir o seu dinheiro, né? O que sobra. Então é bom um saber quanto que o outro ganha para poder começar a poupar e montar um plano para crescerem de forma conjunta no futuro. Depois também tem essa questão do cartão, né? Casou, cada um entender ali o jeito certo de dividir as despesas da casa. O homem vai ficar com a despesa de plano de saúde, médico, de dentista e tal coisa. A esposa vai ficar com água, energia,
escola da filha, cada um divide o jeito que achou melhor e cada um, beleza, aquilo ali tá certo, dividiu. Aí como que é a questão dos gastos mensal, né? Foi lá no restaurante, quem é que vai pagar? Foi lá comprar remédio na farmácia, quem é que vai pagar? Foi lá, quis marcar uma viagem, quem é que vai pagar aquela viagem? Vai ser no cartão de quem? Né? Então assim, como que é dividido, o que eu faço com a minha esposa? A gente estipulou o que cada um vai pagar dentro de casa, então isso tá bem alinhado entre a gente. Às vezes eu vou lá e gasto em uma coisa que eu não preciso falar para minha esposa, por exemplo, às vezes você tem que comprar um veneno para passar na grama, às vezes você tem que comprar um adubo para jogar na planta. Eu não vou ficar falando para minha esposa. Mas depois, ela mesmo sabendo que eu já fiz esse gasto que eu comprei, ela mesmo vai lá e faz um gasto que ela também não precisa falar para mim. Por exemplo, foi lá e comprou um enfeite para a árvore de Natal. Foi lá e comprou algo que estava faltando no material escolar. Algo que mulher tem mais aptidão para isso. Então, assim, a gente conversa e cada um acaba gastando a mesma proporção nesses pequenos detalhes do dia a dia, né? Às vezes um tem que ir lá e comprar uma capa para o carro, o outro vai lá e compra uma lâmpada que queimou. Então, assim, é tudo meio que conversado, cada um gastando a sua proporcionalidade, né? Para que um não gaste mais do que o outro. E depois também tem a questão do cartão. Muitos casais, e até uns aqui, tem um tópico desse livro aqui que eles falam se junta tudo ou não. Alguns educadores financeiros falam que é bom juntar tudo porque quando você casa, o patrimônio começa a ser formado, um só, né? Então seria melhor fazer um cartão só, uma conta só. Vai lá o casal em conjunto no banco, cria uma conta em conjunto, cada um sai com seu cartão e cada um consegue monitorar o que o outro está gastando e aí consegue controlar ali os seus gastos, né? Os ganhos e os gastos, se ficou no vermelho ou não e por aí vai. Eu e minha esposa, a gente optou em cada um seguir com o seu cartão para que um não precisasse ficar controlando a compra do outro, mas isso não quer dizer que ela também não consiga ver o que eu estou gastando ou que eu consiga, né, que eu não consiga ver o que ela está gastando. A gente tem uma clareza quanto a isso também, né? A gente acaba conversando um com o outro no final do mês, o quanto que deu a fatura de cada um, quais foram os gastos. Se a gente foi viajar para a praia, por exemplo, eu vou falar, os meus gastos da praia foram esses, né? Porque eu passei tudo no meu cartão, então ela vai lá e me reembolsa de um gasto que ela teve no meu cartão. Então às vezes a gente sai por aí, às vezes passa mais o meu cartão, porque às vezes é um cartão que dá mais milha, ou às vezes a gente passa mais o cartão dela, porque se o dela vira no começo do mês, o meu vira no final do mês, então às vezes tem essa estratégia também, depois um chega no final do mês pro outro e fala, ó, aquela compra, aquela troca de óleo que foi passada no meu cartão, não esquece que foi no meu cartão, então a gente vai lá e se acerta. Então existe essa conversa, mas cada um com seu cartão. Cada um preservando meio que a sua intimidade no que quer gastar, porque a gente entendeu que às vezes você tendo uma conta conjunta e cada um no seu cartão, pode ser que indiretamente um comece a opinar no gasto do outro, né? Pega lá o cartão no final do mês, a fatura do cartão, e aí o marido começa a achar que a esposa está gastando demais, comprando roupa, perfume, algo nesse sentido, e a esposa também achando que o marido está gastando, sei lá, comprando um jogo para o computador, comprando um corda nova para o violão, comprando muita cerveja para beber, muito vinho, algo nesse sentido, e aí começa a ver esse controle. Então, dentro de cada cartão, dentro de cada fatura, cada um tem os gastos em conjunto, que é para casa, para filha, para o conjunto todo, e depois também tem cada um o seu gasto particular, né? Mas a gente sempre conversa os gastos para que um não fique no vermelho, né? Para que um outro tenha mais dinheiro sobrando e o outro não, e para que no final de tudo isso, o dinheiro que sobra para conseguir fazer um investimento, destinar uma parte para reserva de emergência e depois para outro investimento. Existe uma regra específica? Não. Não existe. O que existe é uma combinação entre os dois, que é quem vai topar o trato, que os dois estejam de forma né, que aceitem, né, que aceitem o mesmo propósito que foi colocado. Ó, no final do mês tem que sobrar tanto para a gente poder fazer uma reserva de emergência e investir. E aí vocês vão conversar em conjunto
para ver o que é melhor para vocês dois e aí começa a traçar um plano de crescimento de vida. Ó, a partir do ano que vem, vamos começar a juntar um dinheiro para comprar um terreno na beira da represa, ou comprar um terreno num loteamento novo para ver se daqui a alguns anos a gente consiga fazer uma casinha para vender. Então, assim, alinhar o propósito entre o casal para poder ter um sucesso, uma vida financeira boa e sair de lá no futuro. Uma dica, então, que eu posso dar para vocês é de comprar esse livro aqui, para quem está pensando em namorar, ter uma vida em conjunto e conversar os gastos de como fazer, né, na hora que estiver casado ali, na hora que estiver construindo uma união em conjunto, como é que vai ser os gastos no cartão, que às vezes um está endividado e aí o outro tem que pagar a dívida do outro que está endividado, por aí vai, começa a dar problema se as coisas não foram bem combinadas, né? Beleza? Esse é o vídeo, é uma dica que eu faço, tô abrindo aqui minha vida um pouco particular para vocês, mas é o que eu vejo que está dando certo. Beleza? Até mais.